Vocês devem estar perguntando o que é que eu estou fazendo com esse guarda-chuva aqui, né? Bem, esse guarda-chuva, eu vou dizer o que é que eu vou fazer com ele. Não se preocupe que eu não vou dançar o frevo, nem usá-lo como sombria de frevo. Felizmente, fique tranquilos. Eu vou usá-lo para fazer referência a essa questão do mundo híbrido. O que é híbrido? Se a gente pega no dicionário, o conceito é o seguinte: híbrido refere-se a algo que é resultado da combinação de dois elementos diferentes, como animais que nascem do cruzamento de espécies distintas ou veículos que combinam motores a combustão e elétrico. O termo também pode descrever algo composto por características de diferentes ordens, como a realidade física e digital ou virtual e real. Esse objeto aqui, que convenciona se chamar de guarda-chuva, mas na verdade é também um guarda-sol. Ele serve para proteger da chuva, que eu acredito que não vai acontecer aqui dentro, e também nós fizemos em tecido branco para ser também guarda-sol, para proteger tanto no que diz respeito às precipitações decorrentes das mudanças climáticas, mas também do sol, porque na cidade tropical andar, eu vou fazer referência a isso, é muito importante que seja na sombra, e quando não tem árvore, nós temos alguns lugares que tem árvore, o chapéu de sol também é importante. Então eu vou deixar ele aqui como uma espécie de referência, de objeto de referência desse mundo híbrido, que é uma coisa e outra simultaneamente. Então a gente pode dizer que nós vamos trabalhar aqui, fazer algumas projeções sobre esse tempo novo, né, que é um tempo de sobreposição de antagonismos, o real versus o virtual, ou o offline versus o online, o analógico versus o digital, a notícia verdadeira e a fake news, a energia suja e a energia limpa, a guerra tradicional, aquela travada com soldados e tanques de guerra e morteiros, etc., e a guerra tecnológica, aquela travada com drones, ataques cibernéticos, etc. Então isso tudo acontece, convive na nossa realidade de forma simultânea e com a qual nós devemos nos acostumar e nos preparar para tratar com ela. Também a inteligência natural e a inteligência artificial, e uma coisa que chama a atenção justamente pelo antagonismo bem expressivo é a altíssima conexão virtual. Todos nós estamos conectados, todos nós andamos com o nosso telefone celular para todo canto. Tem gente que dorme com ele, eu não durmo com ele, eu durmo só na mesa de cabeceira, mas tem gente que dorme na cama com ele. Mas todos nós estamos ao mesmo tempo conectados e ao mesmo tempo com a baixíssima conexão no mundo real. Inclusive, esse é um aspecto bem característico dessa nossa era, desse nosso tempo, que é justamente esse balanceamento entre virtual e real, que alguns chamam de phygital ou figital, quer dizer, uma combinação do físico com o digital, mas não é só isso. Essa é uma parte da realidade. A realidade antagônica e polarizada, ela vai muito além disso, e a ponto, por exemplo, de ter coisa do seguinte tipo. Então o garoto pergunta para o pai dele: qual a diferença do mundo real para o mundo virtual? O pai pensa, não sei bem ao certo, mas acho que o mundo real não existe de verdade. É uma brincadeira, mas chega-se a um ponto em determinadas situações de fazer essa confusão. Essa confusão, ela não é de todo desconhecida de cada um de nós. E a contradição é patente, essa contradição é que nós temos, do ponto de vista das conexões e das articulações, nós temos praticamente, em 2018, era mais de 100% de habitantes do mundo e comparado com o número de celulares, ou seja, de celulares habilitados. Tem tanta gente, tanto celular quanto gente, e no mundo. Em 2025 é muito mais, quer dizer, tem mais 112% de telefones celulares e em relação ao número de habitantes do planeta Terra. Se a gente olha
telefones únicos, passou em 2018 de 67% da população mundial para 71%. Vai chegar ao ponto que todo mundo vai ter um celular. Todos os habitantes do planeta. Isso é uma realidade bem característica e ainda mais conectados à internet. Em 2018 era 47%, hoje estamos próximo de 61%, ou seja, 61% das pessoas conectadas à internet. Então, praticamente estamos nesse mundo real e virtual simultaneamente, porque as duas realidades elas se misturam. Agora, qual é o drama e qual é a contradição que se apresenta? Solidão causa quase 1 milhão de mortes por ano, diz a OMS. E também ela diz, é um relatório que ela lançou recentemente, 1 em cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão. E a solidão mata 100 pessoas por hora no mundo, e os mais atingidos são os jovens. Vejam que drama. A ponto de Werner Herzog, foi cineasta alemão, já faleceu, a solidão humana aumentará na proporção exata do avanço dos meios de comunicação. E, de fato, é o que a gente está percebendo e observando. Inclusive, eu ontem assisti na Globo News um documentário baseado nesse livro, essa Norina Hertz, O Século da Solidão, como restaurar as ligações humanas. Eu sugiro, inclusive, quem tiver a oportunidade, na Globoplay está disponível. Foi uma reportagem feita por Cecília Malan. As pessoas estão mais solitárias do que nunca, diz a autora do Século da Solidão. Tem, inclusive, uma entrevista com ela. Muito interessante essa abordagem. Então, isso mostra o drama que a gente vive. Uma coisa e outra simultaneamente. E, no meio disso, ou permeando tudo isso, há a questão da economia da atenção. A economia da atenção é uma abordagem recente relacionada à economia, quer dizer, faz uma comparação, diz que a economia é a ciência da escassez, ou seja, a economia da atenção é aquela economia que procura capturar a sua atenção, a nossa atenção, dada a quantidade enorme de referências e de informações que a gente tem a todo momento. Então, uma charge que mostra o seguinte: querem me censurar, não vou me calar, é um crime que está acontecendo contra o povo nesse momento. Aí o assessor pergunta: não acha que está exagerando, deputado? Se não exagerar, o pessoal não dá like, não segue e não compartilha. Esse é outro aspecto da realidade, é outro aspecto do drama. Se não lacrar, não é observado, não sendo observado, não tem like, não tendo like, que é essa lógica aqui. Lacre virtual, like e lucro, são os 3 L's dessa economia da atenção. Quer dizer, você precisa chamar atenção para lacrar, você precisa lacrar para ter like, e esse like poder se transformar do ponto de vista do infoproduto em lucro. Saramago disse o seguinte: o mundo, né, por conta dessa realidade, o mundo está se tornando uma caverna como a de Platão, todos olhando imagens e acreditando que são a própria realidade. Então é uma ilusão que tem repercussões enormes sobre a nossa vida cotidiana, todo mundo sabe disso, já experimentou.